Gênesis, capítulo de número 44. Gênesis 44 constitui o clímax moral do ciclo de José. O capítulo não trata mais de provisão ou reconhecimento, mas da prova definitiva do caráter dos irmãos. A estratégia de José atinge seu ponto máximo ao testar se o coração deles ainda era governado pelo egoísmo, pela inveja e pelo medo, ou se houve verdadeira transformação. O foco deste capítulo não está na armadilha em si, mas no que ela revela. Este capítulo conduz o leitor ao centro da teologia bíblica da restauração. O arrependimento genuíno se manifesta por meio de responsabilidade sacrificial e amor pelo outro. Na história da redenção, Gênesis 44 demonstra que Deus não apenas preserva seu povo, mas o transforma eticamente. A redenção bíblica nunca é apenas um livramento externo. Ela envolve mudança interna profunda. O capítulo destaca a importância da submissão, da intercessão e da substituição, temas que são centrais e que percorrem toda a Escritura. Judá emerge como uma figura representativa do mediador que se coloca no lugar do outro. Esse momento é essencial para a comunidade da promessa abraâmica, pois Deus molda o caráter da linhagem por meio da prova e do arrependimento. Dentro do livro de Gênesis, o capítulo 44 prepara diretamente o terreno para a revelação de José no capítulo 45. A narrativa atinge seu ápice emocional e espiritual. Literariamente, este capítulo espelha Gênesis 37. Antes, os irmãos venderam José e retornaram ao pai com uma falsa prova. Agora, são confrontados com a mesma possibilidade de abandonar Benjamim e repetir o pecado. A história exige uma resposta diferente. Este capítulo revela a transformação de Judá, que passa de agente de traição a defensor sacrificial da vida de seu irmão. Gênesis 44 pode ser dividido da seguinte forma: versículos 1 a 5, a prova final, versículos 6 a 13, a acusação e o desespero dos irmãos, versículos 14 a 17, o confronto diante de José, e os versículos 18 a 34, a intercessão sacrificial de Judá. Versículos 1 a 5. José ordena que seu copo de prata seja colocado no saco de Benjamim, criando uma situação juridicamente grave. A estratégia não visa vingança, mas revelação do caráter de seus irmãos. O copo, símbolo de autoridade, intensifica a acusação. A prova exige que os irmãos enfrentem a possibilidade de perder novamente o filho amado de Jacó. Este texto mostra que Deus permite provas severas para revelar a verdade do coração, não para destruir, mas para restaurar. Versículos 6 a 13. Quando confrontados, os irmãos afirmam sua inocência com confiança, revelando que não pretendiam repetir erros do passado. Ao ser encontrado o copo, a reação deles é significativa. Eles rasgam as vestes e retornam juntos à cidade. Essa atitude contrasta com o passado, quando abandonaram José. Agora, ninguém foge. A solidariedade revela transformação moral real. A reação coletiva demonstra que o processo de arrependimento produziu frutos visíveis. Versículos 14 a 17. Diante de José,
Os irmãos se prostram mais uma vez. Judá reconhece a impossibilidade de uma justificativa e se submete ao juízo. Ele entende o momento como uma ação divina reveladora do pecado dele e de seus irmãos no passado. José limita a punição apenas a Benjamim, abrindo a porta para que os demais irmãos escapem livremente. Exatamente o cenário que testará uma vez mais o coração deles. Este texto cria uma tensão dramática máxima, preparando o discurso final de Judá. Versículos 18 a 34. O discurso de Judá é um dos momentos mais comoventes de Gênesis. Ele recapitula a história com sensibilidade e demonstra profundo amor pelo pai e também pelo irmão Benjamim. Judá oferece-se como substituto, assumindo voluntariamente a escravidão para preservar Benjamim e poupar Jacó de novamente mais uma dor de perder um filho amado. Essa atitude marca uma ruptura definitiva com o passado. O texto apresenta a substituição vicária como uma expressão máxima de arrependimento e amor. O capítulo 44 nos ensina que o arrependimento genuíno se manifesta quando alguém está disposto a sacrificar a própria liberdade em favor do outro. Gênesis 44 aponta também claramente para Cristo na figura de Judá, que se oferece como substituto em favor de seu irmão. Este gesto antecipa o sacrifício de Cristo, o leão da tribo de Judá, que assume o lugar do pecador para preservar a sua vida. A intercessão de Judá prepara o terreno para a revelação do Redentor, que se entrega voluntariamente por amor. Gênesis 44 ensina que a fé verdadeira produz mudança concreta de caráter. O capítulo desafia o cristão a examinar se seu arrependimento é apenas verbal ou sacrificial. Deus continua usando provas para moldar o caráter de seu povo, conduzindo-os da culpa à graça, da omissão à responsabilidade e do egoísmo ao amor que se entrega pelo outro. Gênesis, capítulo de número 45. Após a prova definitiva do arrependimento dos irmãos, este texto conduz à revelação, à reconciliação e à reinterpretação redentiva do sofrimento. O silêncio estratégico de José dá lugar a uma verdade libertadora. O irmão vendido agora se dá a conhecer como instrumento da providência divina. Este capítulo não minimiza o pecado passado, mas o enquadra dentro de um plano soberano maior, revelando como Deus transforma maldade humana em meios de preservação da vida. Na história da redenção, o capítulo 45 manifesta de forma explícita o princípio central de que Deus governa o mal, sem ser o autor do mal, porém conduzindo-o para fins redentivos. A reconciliação da família da promessa é essencial para a continuidade do povo de Deus e para o cumprimento das promessas feitas a Abraão. O capítulo 45 resolve então a tensão da narrativa construída desde ao longo do capítulo 37. O segredo finalmente é revelado. O conflito finalmente é desarmado e o caminho para a descida definitiva de Israel ao Egito é aberto. Literariamente, o texto muda de tom,
do teste e da acusação para o choro, o perdão e a restauração relacional entre os irmãos. A repetição do choro de José revela que a reconciliação bíblica não é fria e muito menos jurídica, mas profundamente humana e compassiva. Gênesis 45 pode ser dividido da seguinte forma: os versículos 1 a 4, José se revela aos irmãos; versículos 5 a 8, a interpretação teológica do passado; versículos 9 a 13, a missão dada aos irmãos e a preservação da família; e os versículos 18 a 28, a reconciliação plena e alegria restaurada. Versículos 1 a 4. José não consegue mais conter suas emoções e ordena que todos se retirem, preservando a intimidade do momento. A revelação ocorre em um ambiente de graça e não da exposição pública. O anúncio "Eu sou José" provoca temor e paralisia nos irmãos, evidenciando que o pecado passado ainda pesa sobre suas consciências. A aproximação de José quebra a distância criada pela culpa. O convite "Chegai-vos a mim" expressa restauração relacional. A reconciliação começa quando o ofendido toma a iniciativa graciosa. Versículos 5 a 8. Este bloco contém uma das afirmações mais profundas da teologia bíblica da providência. José afirma repetidamente que foi Deus quem o enviou, sem negar a responsabilidade moral dos irmãos. O sofrimento não é negado e muito menos romantizado, mas reinterpretado à luz da soberania divina. O verbo enviar revela propósito e não acaso. Este texto ensina que Deus age por meios de ações humanas falhas para cumprir seus desígnios redentivos. Versículos 9 a 13. José assume o papel de mediador da salvação da família. Ele envia seus irmãos de volta com urgência, pois a preservação da vida depende da obediência à palavra agora revelada. A provisão preparada no Egito demonstra que Deus antecipa soluções antes que a crise atinja seu ápice. A promessa de sustento elimina o medo da fome e da rejeição. O texto destaca que a reconciliação verdadeira gera missão. Os reconciliados se tornam portadores de boas notícias. Versículos 14 a 28. O abraço entre José e Benjamim sela a restauração fraterna. O choro coletivo expressa cura emocional profunda. O relato a Jacó provoca incredulidade inicial, porém, seguida de renovação da esperança. O pai, que antes dizia: "Todas estas coisas são contra mim", agora reconhece que Deus preservou seu filho. Este capítulo termina com a vida renovada e uma nova direção para aquela família, preparando a mudança histórica da família de Jacó para o Egito. Podemos aprender neste capítulo que Deus transforma o pecado humano em instrumento de preservação da vida e reconciliação, revelando sua soberania graciosa sobre a história. Gênesis 45 aponta para Cristo como o irmão exaltado que perdoa. Assim como José foi rejeitado e depois exaltado para salvar seus irmãos, Cristo foi rejeitado pelo seu povo e exaltado para conceder reconciliação e vida. A declaração "Deus me enviou adiante de vós" ecoa o envio do Filho ao mundo para a salvação dos pecadores, como é dito em João 3,16.
Gênesis 45 ensina que o perdão cristão nasce de uma visão elevada da soberania de Deus. Quando compreendemos que Deus governa, inclusive, nossas dores, somos libertos do desejo de vingança e capacitados a reconciliar. O capítulo convida o cristão a reinterpretar o seu passado à luz da providência divina e a viver o hoje como instrumento de reconciliação no presente.